Olá, hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso que é, no mínimo, fascinante. Vamos deixar a teologia um pouquinho de lado e usar uma lente puramente psicológica para explorar a vida emocional de Jesus, sabe? Olhar para os aspectos profundamente humanos da experiência dele. Essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente tende a imaginar figuras fortes como, sei lá, inabaláveis, né? Mas os relatos sobre Jesus sugerem um caminho bem diferente, um que, na verdade, redefine o que é ser forte emocionalmente. Então, para começar, vamos explorar um modelo de força que não se baseia em negar o que se sente, mas sim em reconhecer os sentimentos de forma consciente. E olha, para muita gente, essa perspectiva pode ser bem surpreendente. O ponto central é exatamente este. A abordagem não era fingir que a dor não estava ali. Era o contrário. Era trazer o sentimento para a consciência, dar nome a ele e só a partir dessa clareza tomar uma decisão que estivesse alinhada com um propósito maior. Ou seja, sentir uma coisa não significava ser governado por ela. Agora, o que deixa essa análise ainda mais interessante é a ferramenta que a gente vai usar. Vamos aplicar um conceito chamado Quarteto Parada Dura, que foi desenvolvido pelo psicólogo e especialista em mindfulness Ellie Samuel, para entender a fundo uma das experiências mais intensas que são relatadas, a do Getsemane. Pois é, esse conceito do psicólogo Ellie Samuel mostra que o sofrimento humano raramente é uma coisa só. Na verdade, é um conjunto de 4 experiências que estão ali, ligadinhas uma na outra, e uma influencia a outra o tempo todo. E aqui estão os 4 componentes. Primeiro, vêm as emoções difíceis. Logo depois, os pensamentos que a nossa mente cria sobre aquilo. Aí aparecem as sensações físicas, sabe? Aquele nó na garganta, o coração acelerado. E por fim, aquele impulso quase universal de fugir, de evitar, de simplesmente largar tudo. No sofrimento, esses 4 quase sempre andam juntos. E quando a gente aplica isso ao Getsemane, olha só, vemos todos os 4 elementos ali, bem claros. A emoção, uma tristeza profunda, dita abertamente. Os pensamentos? Inferências de desesperança, como sugere a análise do psicólogo Ellie Samuel. As sensações físicas? Extremas, como insônia e o famoso suor como gotas de sangue. E por último, o impulso de desistir. O pedido claro para que aquele cálice de provação fosse tirado dele. O quarteto completo, em ação. Essa ideia de validar a emoção, de não esconder, fica ainda mais forte em outro momento bem conhecido, a morte de Lázaro. E essa frase resume a questão de uma forma brilhante. Pensa bem, mesmo sabendo que ia ressuscitar o amigo em questão de horas, Jesus chorou. Isso é muito profundo. A mensagem é clara, a dor do momento é válida, é real, não importa se a gente sabe que lá na frente vai ter uma solução. Se ele se permitiu chorar por algo que seria resolvido logo, quanto mais nós podemos nos permitir sentir a dor de coisas que podem durar meses, anos. E aqui a gente bate de frente com um mito cultural poderosíssimo. Aquela ideia de que ser forte é sofrer calado. Mas os relatos mostram exatamente o contrário. Alguém que no seu momento mais difícil foi atrás de companhia, buscou ativamente o apoio dos outros. Então, a conclusão é uma virada de chave completa nesse mito. Pedir ajuda, seja para um amigo ou para um profissional numa terapia, não é sinal de falta de fé nem de fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de sabedoria e de uma humanidade imensa. Isso tudo nos leva ao coração, a tese central de toda essa análise. A diferença fundamental entre sentir uma emoção e ser governado por ela. Aqui está a chave de tudo. As emoções de medo, de tristeza, estavam lá, gritando por uma saída, por um alívio para já. Era o caminho natural do nosso sistema nervoso. Mas a decisão final não foi uma reação automática a esse impulso. Foi uma escolha consciente, guiada por um propósito que era maior que o desconforto daquele momento. Ok, mas e hoje? Como é que esse modelo se aplica na nossa vida? Bom, ele contrasta e muito com uma das nossas tendências mais comuns, a tal da esquiva emocional. A estratégia que a gente observa não era de se distrair ou de mascarar o sofrimento, era exatamente o oposto, o enfrentamento consciente. E como a análise do psicólogo Ellie Samuel sugere, isso está totalmente alinhado com o que a psicologia moderna considera um pilar da saúde mental. A verdadeira resiliência vem de encarar, não de fugir. E aqui estão algumas das nossas rotas de fuga modernas, né? Usar comida como conforto, o feed infinito das redes sociais para não pensar, o excesso de trabalho para não sentir, ou até substâncias para silenciar o que acontece por dentro.
São estratégias que a gente entende, mas que têm um custo alto. O problema com esses atalhos é esse. Eles dão um alívio momentâneo, sim, mas a longo prazo, eles nos desconectam de nós mesmos, dos nossos valores, dos nossos objetivos. Cada vez que a gente evita uma emoção difícil, a gente também está evitando a chance de aprender com ela e de escolher um caminho mais alinhado com a vida que a gente quer construir. E assim a gente chega à grande lição, de forma bem resumida. A força não está em não sentir. A força está em sentir tudo, a dor, o medo, a vontade de desistir e, ainda assim, ter a clareza e a coragem de fazer a escolha que serve ao nosso propósito e ao nosso autocuidado. É sobre acolher nossa humanidade por completo. Isso nos deixa com uma última reflexão. Em cada encruzilhada da vida, seja grande ou pequena, o que é que está no comando? É a reação automática à emoção do momento ou é uma consciência que observa tudo isso e, com calma, escolhe a direção? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir tudo.